Nós pregamos uma série intitulada As Armadilhas de Satanás. E se você observar bem, as 3 primeiras mensagens dizem respeito a armadilhas para a nossa alma. A ofensa, a ira e o medo. E de fato, muitas pessoas estão aprisionadas na sua alma. Porque mesmo que tenham fé, a alma interfere de maneira tão poderosa no espírito, que a pessoa fica presa. E todas as promessas de Deus parecem distantes ou um conto de fadas. Mas essa última armadilha que eu vou falar hoje é uma armadilha para aprisionar o espírito. E é muito importante você entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Aliás, a Bíblia fala de 10 dimensões. E hoje, os cientistas já chegam à conclusão que há 10 dimensões. O mundo espiritual é real. E hoje, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Tempos de apostasia. Eu quero começar lendo a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 14. Versos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Este texto, na verdade, é uma profecia de maldição contra o príncipe da Babilônia. Mas quando você vai lendo o texto, você percebe que ele é só um pretexto. Porque na verdade, Deus está querendo denunciar o espírito que está por trás dele. Quem de fato falou, eu vou subir aos céus, e eu vou elevar o meu trono acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus. Esse é Lúcifer. Esse é Satanás, esse é o inimigo das nossas almas. É contra ele que você luta. Não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra o inimigo lá fora, não é contra o rapaz que te fecha no trânsito, não é contra os políticos. Quem está por detrás disso tudo é um espírito poderoso, chamado Lúcifer. Lúcifer é a estrela da alva. Como ele era chamado, o próprio Deus disse, tu eras perfeito nos seus caminhos, cheio de sabedoria, até o dia em que foi achada iniquidade no seu coração. Lúcifer quis estar acima de Deus, e portanto foi precipitado ao abismo. E desde aquele momento, ele se levanta contra a humanidade. Porque já que ele não pode destruir a Deus, ele quer destruir aqueles aos quais Deus ama. Ele não é mitologia, ele é real. Ele está por detrás das guerras, das dores, dos ódios, dos genocídios, de todo espírito de engano que se levanta nos dias de hoje. O apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje nós vivemos nesse tempo. E eu quero começar a falar sobre a armadilha de Satanás, que são os falsos deuses,
embasando e trazendo alguns conhecimentos fundamentais para que você e eu possamos seguir adiante. Eu quero começar apresentando para vocês os 4 sistemas de religiosidade de fé que dominam o nosso mundo. Assim como você tem os sistemas econômicos, capitalismo, comunismo, socialismo, você tem sistemas de fé, que basicamente são guarda-chuvas que cobrem todos os tipos de fé. O primeiro deles é monoteísmo. E como vocês já sabem, a fé monoteísta crê na existência de um Deus só, amém? O segundo sistema é o ateísmo / gnosticismo. Os ateus dizem que Deus não existe. Os agnósticos dizem, se ele existe, eu não sei. Ele que fique para lá, eu fico para cá, eu não estou nem aí. O terceiro sistema de fé é o politeísmo. E o politeísmo acredita que há muitos deuses. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E o último deles é o panteísmo. Basicamente, você sabe que no passado havia muitas religiões politeístas. Os gregos, os romanos eram politeístas. Mas nos dias de hoje, os hindus acreditam em milhões de deuses. Mas além dos hindus, você tem outras religiões politeístas. Os mórmons são politeístas. E ainda hoje, a fé politeísta tem importância na formação da nova espiritualidade. E o último tipo de sistema de fé é o panteísmo. No panteísmo, tudo é Deus. Sabe a cadeira que você está sentado? É Deus. Sabe a formiga que você pisou outro dia? É Deus. O problema é que no panteísmo, Deus está com amnésia. Vira para o teu irmão e pergunta para ele, você sabia que você era Deus? Diga assim, eu não. Então você se esqueceu, né? Você pode estar dando risada, mas muita gente crê nisso. O candomblé é politeísta. O budismo é panteísta. E esses sistemas de fé, eles estão gerando conceitos e preceitos que formam a nova espiritualidade do século 21. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, no século 20, o mundo foi atacado por uma mentalidade materialista, advinda do marxismo. As pessoas acreditaram que o mundo ia se tornar melhor através da revolução. A Revolução Socialista, vocês sabem, em 1917, houve uma revolução na Rússia. E duas eram basicamente as linhas. Uma era trotskista, outra era leninista, e eles tinham o mesmo objetivo, mas Trotsky queria abrir para o mundo, para que o mundo conhecesse o socialismo. E Lenin queria fechar a União Soviética, se fortalecer e depois conquistar o mundo. Vocês sabem, Trotsky foi morto, Lenin venceu, Stalin matou 50 milhões de pessoas, e o mundo viu o socialismo morrer. Então, no final do século XX, quando todo mundo percebeu que aquilo era, na verdade, uma filosofia utópica que jamais aconteceria, Satanás mudou a sua estratégia. E os povos que eram assolados e assediados por uma mentalidade materialista, de incredulidade e ceticismo, passaram a ser agora oprimidos por todo tipo de mentira e de engano. O problema do mundo hoje não é falta de fé, mas é crer na mentira. Então hoje,
eu quero dizer para vocês que são estes os sistemas que estão dominando basicamente o pensamento do mundo. Dentro das religiões monoteístas, vocês sabem que são 3. A primeira delas é o judaísmo. Se você perguntar qual é o fundamento da fé judaica, no hebraico, Deuteronômio 6, versículo 4 diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é único. O povo de Israel crê no Deus Javé. Eles estão esperando a vinda do Messias. Depois do judaísmo nasceu o cristianismo. E os primeiros cristãos eram judeus. E eles entenderam por revelação da palavra que Jesus é o Messias. E a Bíblia já profetizava isso. Que Deus levantaria um povo estranho para causar ciúmes no seu povo. Mas a Bíblia diz que este afastamento foi necessário para que você e eu, gentios, pudéssemos nos converter. Mas Deus promete, Israel se converterá. E o livro de Zacarias fala que Deus derramará um espírito de súplica. E eles olharão as mãos traspassadas e chorarão como quem chora pelo primogênito. Isso já está começando a acontecer. Hoje, no território de Israel, já tem 20 mil judeus convertidos, dizendo: o Messias já veio. Queridos, o Deus de Israel é o mesmo Deus que o nosso. Na verdade, nós cremos que eles um dia hão de se converter ao Messias. E como Zacarias diz, a conversão de Israel vai alcançar a nação como um todo. Eles vão ver o Senhor vindo dos céus e vão olhar as mãos traspassadas e vão chorar por aqueles a quem feriram. Amém? Mas a terceira religião monoteísta é o Islã. E o Islã nasceu no 7º século depois de Cristo. E basicamente é uma heresia cristã. Não pense você que o Islã é o mesmo Deus que o nosso. Não é o mesmo Deus. O fundamento do Islã é: Alá é o único Deus verdadeiro. E Maomé, ou Mohammed, é o seu profeta. Dentro dos escritos do Islã, o principal livro é o Corão. Mas existem outros também. Suna, os Hadites. E eles, pasmem, eu estou estudando essas coisas. Quando você lê sobre o anticristo da Bíblia, todas as características dele são exatamente iguais ao Messias que o Islã espera. Tem muita gente que pensa que o Islã crê em Jesus. Não, eles creem sim, só que o Jesus deles, na visão do Islã, vai voltar. E quando ele voltar, ele vai dizer para todo mundo que ele nunca morreu na cruz e que ele nunca foi o filho de Deus, porque Deus não tem filhos. E ele vai ser o líder que vai levar a concretização, a exaltação do Mahdi, que é o Messias dele. Inclusive vai matar todos os judeus e os cristãos que não se converterem. Basicamente é isso. Porque é muito mais profundo que isso. Você tem que estudar como eu estou estudando, para que você, de fato, no momento oportuno eu vou mostrar a vocês. Então não existe essa coisa de Islã moderado. Não existe isso. Isso é uma farsa. Há um estudo que mostra que nos países em que eles estão abaixo de 2%, eles são moderados. Acima de 5% da população, eles já começam a reivindicar. Acima de 10%, eles já começam
a botar fogo nos carros, e já começam a demonstrar atitudes de violência. Com 20%, eles já vivem em guetos, segundo as leis do Corão, chamados de Sharias, como na França hoje. Não obedecem às leis do país. Acima de 30% já começam a botar fogo em sinagogas e igrejas. Quando chegam a 50%, eles matam as pessoas que se convertem. Vocês sabem que hoje no Irã existe um pastor condenado à morte por decapitação. É um iraniano que se converteu. Isso está aí, na mídia. E eles estão dando a oportunidade dele que ele negue a Jesus e diga: só há um Deus, que é Alá, e Muhammad é o seu profeta. Portanto, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que os nossos filhos ouvem todo tipo de engano. E a Bíblia, há 2000 anos atrás, já dizia isso. Eu quero mostrar para vocês como esses sistemas de fé, eles têm preceitos que já estão entrando na nossa sociedade. O primeiro preceito dessa nova espiritualidade é a crença na universalidade de Deus. Ao invés de um Deus, uma pessoa inteligente, todo-poderoso, é uma força cósmica. Já ouviu falar isso? Quantos aqui já ouviram falar de Deus não como um ser pessoal, mas como uma força? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Levante a mão. Eu quero mostrar como vocês já ouviram. Vocês assistiram o filme chamado Guerra nas Estrelas? Quantos assistiram? Vocês se lembram do anãozinho? O Yoda? Ele falava o quê? Olha, toma cuidado, para o lado negro da força não ir. Luke, a força está dentro de você. Agora, sabe qual é o problema com isso, meu querido? A força não tem bem nem mal. Ela é uma força. Simplesmente uma força. Agora, a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus. Diga: Deus está nos céus, e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Aqui a Bíblia diz claro que Deus é um, e as suas criaturas são outras. Olhe para o teu irmão de lado e diga assim: você nunca foi, não é, e nunca será Deus. Diga: Deus está nos céus, e nós na terra. Amém ou não? Segundo preceito dessa nova espiritualidade, portanto, é que não há diferença do mal e do bem. Nesse universo, ou nesta visão dessa espiritualidade, o universo é amoral. O que é bom para mim pode ser ruim para você. O que é ruim para você pode ser bom para mim. Dentro dessa visão, vale tudo. Olha para o teu irmão e diga assim: vale tudo. Vocês conhecem aquela música do Milton Nascimento que diz assim: toda forma, como que é? Toda forma de amor vale a pena. Valerá. Conhece essas músicas ou não? A música é linda, aliás, é compositor e tanto. O que ele está dizendo? Vale tudo. Vale o que vier, vale tudo. Isso é o Tim Maia. É um brancão cantando que nem aquele negão, não dá, tem que ter muita cara de pau, né? Esta é a visão. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você acha que essas coisas não estão entrando na sua casa. Talvez você não saiba dar nome para elas. Mas essas coisas estão acontecendo. Dentro desta visão, não existe bem e mal, mas não se iluda. As decisões que você e eu tomamos, elas vão levar a sua vida e a minha para bons ou maus caminhos. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte.
Este é o tempo da igreja tomar posição. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: bem é bem, mal é mal. Diga, não tem meio termo. Queridos, Deus não tem meio termo. Ou é verdade ou é mentira. Ou é a vontade dele ou é rebelião. Ou é bom ou é mal. Nós vivemos num tempo onde a relativização está cada vez mais crescente. Por quê? Porque na visão desta nova espiritualidade, o mal e o bem são necessários para o equilíbrio do universo. É só uma força cósmica. O terceiro preceito, importante de dizer, nessa nova espiritualidade, as pessoas creem na unidade do cosmos. O universo, a terra, o tempo, o espaço, a energia, tudo faz parte desta força cósmica. Eu vi o depoimento de uma cientista que estava numa dessas convenções nos Estados Unidos, na busca pela força cósmica, e ela dá um testemunho apaixonado, que ela estava meditando, segurando algumas folhas nas mãos, e de repente, ela começa a sentir que ela é parte do cosmos, ela começa a sentir que ela está criando raízes na terra, começou a sentir que ela estava virando uma árvore. Ela fala isso. Ela falou, eu sentia que eu era uma árvore. E aquelas folhas faziam parte de mim. É engraçado, né? Mas é isso que está acontecendo aí. Tudo isso, espíritos de engano. Se você perguntar como é que uma pessoa razoável e inteligente crê num negócio desse, eles vão dizer a mesma coisa para nós. E como é que vocês creem num Deus único? Abra os olhos. Diga para o teu irmão do lado, vai piorar. Você não viu nada ainda. O quarto conceito dessa nova espiritualidade diz da importância da experiência pessoal. Se eu for tomar o caso dessa mulher, ela vai dizer, você perguntar para ela, você crê nisso? Ela diz, de todo o coração. Você vai dizer, por quê? Porque eu experimentei. Hoje, você vê filmes retratando a vida de Chico Xavier. E as pessoas tendo experiências com filhos que morreram, e pessoas choram, artistas, todos vivendo isso. É uma grande falácia, é uma grande mentira. Mas por que eles creem? Porque eles experimentaram. E é isso que a Bíblia diz, que no final dos tempos, muitos terão comichão nos ouvidos, e darão crédito à mentira. E porque não creram na verdade, creram na mentira, Deus lhes envia o espírito do erro para que creiam na mentira, aqueles que rejeitaram a verdade. Queridos, é tempo de você tomar posição. Cuidado, porque não é brincadeira. Nós estamos agora lidando com o espírito do anticristo como nunca. E a igreja hoje, se não buscar a fé, se não buscar o Senhor, se não se posicionar, vai ver os espíritos de engano entrar na sua vida, na sua família, na sua mente e tornar você, na melhor das hipóteses, um crente frio, que não tem experiência mais com Deus, que já não crê na promessa, porque você está lutando contra espíritos antigos, poderosos e inteligentes. A palavra de Deus diz, meu querido, em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Que nome é esse? Que nome é este?
Jesus. Se você olhar para todas essas religiões, elas transitam bem. Sabe por quê? Porque na nova consciência e na nova espiritualidade, vale tudo. Agora, se alguém falar, é só através de Jesus, aí eles vão ficar possessos. Literalmente. Agora, esta é uma grande falácia, é um grande engano, é uma grande armadilha do diabo. Porque está levando aos homens ao abismo, a caminhos que parecem direitos, mas são caminhos de morte. O quinto preceito dessa nova espiritualidade afirma a necessidade de uma consciência superior. Você vai ler muitos livros dizendo que nós, por sermos humanos, por estarmos muito ligados à matéria, não temos como entrar em contato com uma entidade superior. Então eles se valem de instrumentos, de intermediários. Vou falar uma palavra que todos vocês conhecem. Avatares. Você já foi no dicionário ver o que é um avatar? É um líder espiritual intermediário para o cosmos. E Hollywood faz os filmes mais lindos. E todos os crentes vão e ficam arrepiados, até glória a Deus, e falam em línguas. Isso é o que os seus filhos estão vendo. Isso é que você pega o seu filho e leva pela mão para ver. E depois você não sabe, porque ele crê nessas porcarias e não crê na palavra de Deus. Aí você não entende, porque quando ele vai para a classinha, ele não gosta. Porque ele gosta é de ouvir essas besteiras. Irmãos, hoje, 80% dos filmes que vendem mais são filmes de ocultismo. Harry Potter, nesse novo conceito, bruxaria pode ser bom. O bruxinho, tem um outro filme aí, aquele, como é que chama? A Bússola de Ouro. O diabo está tão abusado, meu irmão, que ele não tem nem vergonha mais. O filme, aqueles espíritos que andavam do lado das pessoas, que pareciam um bichinho bonitinho, chamava Daimon. Aí cada um tem que buscar o seu daimon. O que é daimon, meu querido? É demônio. Ainda manda, eu até fui ver atrás. Aí fala assim, descubra qual é o seu daimon. Aí você entra na internet, ele vai fazendo perguntas, aí depois aparece o bichinho que é o teu demônio. E os pais crentes levam os filhinhos para ver. E aí não sabe por quê. Que tem tanta luta espiritual para crer. Que não crê mais com simplicidade. Porque tem tanta luta na alma, na mente. Querido, você está lutando contra espíritos malignos. Toma posição. Toma tenência. Toma a tua linha. Porque Jesus está voltando. E Ele vai perguntar para a igreja o que ela está fazendo com a sua palavra. Nós somos a geração que tem que se levantar para resistir isso. É uma nova consciência, é uma nova mentalidade. E os crentes estão brincando. Paulo diz que estão dormindo. E ele diz, acorda tu que dorme. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Porque as pessoas estão dormindo. Mas ele diz, mas vós não sois das trevas. Vós sois da luz. Vocês não estão dormindo para que o dia do Senhor vos encontre como ladrão. Hoje é mais fácil descrer. É mais fácil relativizar. Olha, o teu irmão, diga assim, vai ficar pior. Aqueles que buscam uma consciência superior, usam de drogas. Quantos aqui já ouviram falar no Santo Daime? Pessoa
consciente. Você tomou, gaúcho? É bom? Vai para o meio do mato, toma droga para dar um barato, e aí pensa que vai encontrar Deus. Você sabe qual é a palavra na língua original grega para feitiçaria? Farmaqueia. Parece com que palavra, hein? Farmácia. Sabe por quê? Porque os feiticeiros do tempo antigo usavam de drogas naturais para ter os êxtases, para buscar uma consciência. Não se iludam. Droga abre porta para demônios. Você já foi drogado? Já foi endemoniado. Se está se drogando agora, está convidando o demônio para entrar na tua vida. É por isso que não é tão fácil largar. Porque o demônio, quando ele pede para entrar, ele pede licença. Mas depois para sair, só tem que ser o Espírito Santo de Deus. Senão ele não sai por dinheiro no mundo. Então, meu querido, toma tenência. Olha para o teu irmão do lado e diga, toma tenência. Você não precisa de consciência superior. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. É Ele que te dá poder e autoridade. É Ele quem revela. Para que você possa neste mundo fazer diferença. Por que essa nova espiritualidade ganhou tanto espaço hoje? Antes de você me responder essa pergunta, eu quero te fazer uma outra. E se você responder direito, você vai entender o porquê. Você sabe qual é o continente do planeta que tem mais feiticeiros? Quantos aqui acreditam que é a África? Quantos aqui acreditam que é a Oceania? Quantos acreditam que é a Europa? Quantos acreditam que é os Estados Unidos ou América do Norte? Quantos acreditam que é a América do Sul? Queridos, mais de 10 vezes do segundo lugar. Continente que tem mais feiticeiros de carteirinha, declarados, é a Europa. O continente que evangelizou o mundo. E o país que tem mais feiticeiro por metro quadrado, per capita, é a Inglaterra. Sabe por que essa nova mentalidade, essa nova espiritualidade está ganhando o mundo? Porque a igreja esfriou. Essa é a primeira resposta. Onde a igreja não se levanta, o diabo toma conta. Por isso que quando ele vem e ele se levanta contra você, ele se levanta com um objetivo. Ele quer balear, ele quer ferir, ele quer enfraquecer o único povo que tem poder para resisti-lo. Mas eu quero profetizar na tua vida uma bênção que Deus tem me mostrado. Vocês sabem quais são os 2 países onde o avivamento está acontecendo com mais poder? Em primeiro lugar, a África. Anteriormente, o continente dos feiticeiros. E em segundo lugar, o Brasil. O país da idolatria. Esses são os 2 países onde Deus está fazendo um reboliço e está havendo salvação. Amém ou não? Agora o diabo quer que a igreja recue. Querido, na Europa hoje, as igrejas estão se tornando museus. Na Alemanha, o berço do protestantismo, as igrejas estão se tornando bares. Porque não tem mais crente para ir nas igrejas. Deus está falando conosco. Ou nós nos posicionamos, ou também isso vai acontecer conosco. Os Estados Unidos da América estão apostatando da fé.
Hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, de misericórdia, derramado do Espírito. Mas temos que dobrar o joelho e tomar cuidado. Você está em guerra, meu irmão. Olha para o teu lado e diz assim: meu querido, mesmo que você não queira, você está em guerra. Diga para o teu irmão: ou você combate, ou você vai perder a guerra. Amém ou não? Temos que resistir a este espírito do anticristo. Isso é uma armadilha que ele está preparando para todos nós. Mas o segundo motivo pelo qual esta nova espiritualidade se levanta é pelo vazio que ficou. O marxismo, o materialismo dialético morreu. O capitalismo se revela impotente para responder aos anseios e às necessidades do mundo. O mundo está com fome. Ele não tem respostas. Nestes países onde essa nova consciência, nova espiritualidade ganha força, o cristianismo é apóstata. A Bíblia diz, Jesus falando da sua volta, ele diz: porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. As pessoas casarão e dar-se-ão em casamento. Comprarão, venderão. E não perceberão quando o Filho do Homem vier. Porque isso aconteceu exatamente assim no dilúvio. E a Bíblia diz também que seria como nos dias de Ló, e ele repete o mesmo sistema. As pessoas casarão, as pessoas se casavam, ele usa no passado, as pessoas compravam, vendiam, e não perceberam quando a cidade foi destruída. Sabe qual é a marca do tempo da vinda do Filho do Homem? Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. A fé genuína hoje é uma commodity rara. É um produto que não se acha. Até no meio daqui, da nossa igreja, que você ouve a palavra todo domingo, tem muita gente que sai daqui e fala: não é bem assim. Deus fazia, mas acho que não faz mais. Meu querido, eu quero te dizer algo. Jesus está muito perto de voltar. As profecias estão se cumprindo. Esse panorama geopolítico que vocês estão vendo, eu estou mergulhando e estudando isso com profundidade, eu estou dando glória a Deus. Às vezes eu estou estudando, eu vejo coisa ali que eu vou falar a verdade, eu fico arrepiado e começo a chorar, e eu estou dizendo: Deus, eu quero me santificar, eu quero viver para Ti, eu quero ser usado para bradar a Tua palavra. Meu querido, se você sair daqui letárgico, com sono, vai sair porque quer, porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui, como a Bíblia diz que tem que ser. Hoje pastores inteligentes, preparados, estão pregando o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, não importa o credo. Isso é mentira. Só tem um caminho, e o caminho é Jesus, e Ele é o único caminho, e Ele vem para buscar a sua igreja. Não abra mão da sua fé. O livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela música que diz: rua de cruz, heregi. Cante o resto porque eu não sei. Lá no fim: mas eu amo a mensagem da cruz. Até quando?
Você vai receber uma coroa um dia, meu querido. Mas só vai receber se perseverar até o fim. Deus falou comigo essa semana, eu me retirei. Fiquei estudando e orando e buscando, e Deus está me falando, eu estou preparando algumas palavras para o final do ano, que vão mudar a sua vida, revelações tremendas. Mas é tempo da igreja se levantar, se arrepender, chorar pelos seus pecados e dizer: Deus, usa a minha vida, para a glória do teu nome. Querido, fala de Jesus, defenda a mensagem da cruz, porque Ele está vindo buscar. E Ele vem para todos nós pecadores, não tem nenhum aqui que não seja pecador, mas eu sei que naquele dia eu estarei na convocação, porque eu creio de todo o meu coração que Ele é o único caminho, Ele é a vida, amém ou não? Amém ou não? Diga: eu creio, Jesus, eu creio na Tua palavra. É tempo da igreja clamar. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos de engano. Satanás odeia a sua vida, porque ele sabe o quão precioso você é para Deus. A igreja tem que se levantar, porque nós vivemos hoje, como nos dias de Noé e nos dias de Ló, violência descabida, uma espiral descendente da moralidade. Os nossos tribunais e os nossos legisladores não têm justiça nem moral. Estamos vivendo um tempo em que o patriotismo está dando lugar à ira, à raiva, ao ódio, onde as pessoas não lutam pelos seus direitos de maneira correta, preferem colocar máscaras e depredar o patrimônio público porque estão cheias de ódio. Vivemos em tempos em que as escolas estão ensinando absurdos. Queridos, agora, enquanto eu vos falo, o Ministério da Educação está votando de maneira enganosa, escondida, sem que vocês saibam, um novo código que vai trazer novos ensinamentos para as nossas crianças nas escolas. O bispo Sérgio está participando desse fórum. Pergunta para ele, ontem ele me ligou desesperado, dizendo: vai passar. Neste código tem 22 artigos propostos pelo grupo do LGBT. E olhem, pasmem a arbitrariedade. Nós somos 27 estados na União. Eles já aprovaram no nível municipal, agora estão nos níveis estaduais. Se 22 estados do Brasil, da federação, rejeitarem, mas 5 aprovarem, vai ser aprovado. Eu te pergunto, isso é democrático? As vagas que eles dão para as pessoas, para os grupos evangélicos, quase que inexistentes. Em fevereiro do ano que vem, vai ser votado no nível nacional. Se 5 estados aprovarem, as escolas, do mesmo jeito que tem que ensinar o evolucionismo, que é uma teoria como se fosse ciência, vão ensinar para as nossas crianças, os nossos filhos, que existe homem, mulher e toda aquela gama de transgêneros, nem sei os nomes, aqueles todos que vocês sabem. A minha indignação não é contra eles, muito pelo contrário. Deus tem falado que nós temos que amar a toda essa gente.
Não tem diferença alguma de pecado para Deus. É tudo pecador. Todos nós somos pecadores. O que Deus espera de nós é que nós amemos o pecador, a todos eles, como Jesus amou. Mas que nós estejamos firmes na pregação da verdade. Agora, vai passar. E hoje, existe um ódio por parte daqueles que querem empurrar esta nova mentalidade sobre nós. E os cristãos estão sendo acuados e aprisionados e amedrontados de falar a verdade. Esse é o espírito do anticristo. Ele se levanta contra tudo que é de Deus. As pessoas zombam daqueles que creem na Bíblia. Mas a Bíblia, meu querido, não é a palavra de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro precioso. A Bíblia é um livro que fala de ciência. Quando Jó viveu há mais de 1500 anos atrás, há 2000 anos antes de Cristo, o livro de Jó fala que a terra é redonda. Quando Galileu só foi falar sobre isso no século XV. A Bíblia fala de botânica, dos ciclos hidrológicos da água. A Bíblia fala de tudo, a Bíblia fala de sabedoria para os relacionamentos. E hoje o diabo quer fazer com que a Bíblia seja vista como um livro retrógrado. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E eu e você fomos chamados por Deus para resistir ao espírito do anticristo. Para que as pessoas tenham a opção de escolher a verdade. Diga para a pessoa do teu lado, não se cale. Diga, fale a tempo e fora de tempo. Quero terminar essa palavra para que nós possamos ter a ceia. A armadilha está montada. Satanás já preparou a arapuca. Se você não quer cair na armadilha, não fique andando perto dela. Uma hora você cai. Pais, quantos têm filhos pequenos aqui? Ore todos os dias. Põe a mão na cabeça do seu filho antes de ele dormir e profetize. Diga, eu te abençoo. A sua mente está guardada. O sangue do Cordeiro guarda a sua mente, a sua alma. Mulher, teu marido está dando pulinho fora. Dobre o joelho e comece a orar que Deus vai trazê-lo, nem que seja pelo anzol. Vai botar um anzol no nariz dele e vai trazer. Você tem um Deus poderoso que está a favor daquele que o invoca. Não fique usando de subterfúgios e de sistemas humanos. Dobra o joelho. Porque quando uma mulher dobra o joelho, nem o inferno pode com ela. Mas essa palavra não é só para as mulheres, não. Tem muita mulher hoje pulando a cerca também. Não dê o troco. É isso que o diabo quer. Não dê o troco. Dobra o teu joelho. A aliança que você deve respeitar é com Deus. É com Ele que você fez essa aliança. Resista, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os pais aqui. Você não quer que o espírito de adultério venha destruir a vida dos seus filhos? Então ande em santidade. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, que Ele é cheio de graça e de misericórdia. Se você dobrar o teu joelho, não importa o pecado que você tenha cometido, Ele perdoa. E a Bíblia diz que Ele lança nas profundezas do mar e jamais se esquece dele, se lembra deles. Mas ande no caminho.
No livro de Jeremias, capítulo 32, os versículos 38 em diante. Deus está falando para o povo que o povo foi para a Babilônia porque se desviou. E Deus diz assim: mas eu vou trazer vocês de volta. E ele diz: eu os darei um novo coração e um caminho, para que eles possam ir bem, eles, vocês e os seus filhos. E Deus me falou: diga para a minha igreja, um coração, não é o coração do marido nem da esposa, é o coração de Deus. O caminho não é o caminho que você quer seguir, nem o que ela quer seguir, mas é o caminho de Deus, que é Jesus. Trilhe o caminho que é Jesus. Hoje é dia de você voltar para Deus. Hoje é dia de você dizer: eu estou cansado de andar no pecado e eu quero andar na vontade de Deus. E o Senhor vai agir no teu favor. Igreja, abre os olhos. O Senhor está voltando.